pergunta que eu fiz pra vocês é qual situação que vocês já passaram aí de roubo, furto e etc. Porque quem tá aqui com a gente hoje é a doutora Ana Bárbara Fernandes, do Ministério Público, que lidera aí o projeto Escutando o Cidadão. Boa tarde, doutora. Olá, Carol. Olá, ouvintes. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui na rádio. Como que o projeto Escutando o Cidadão pode auxiliar o cidadão nesses casos de roubo, furto, sequestro de carro e essas coisas? Na verdade, o projeto Escutando o Cidadão, ele é Escutando o Cidadão, diálogos com vítimas de delitos. Ele é voltado exclusivamente para vítimas de roubo. E roubo, só para deixar bem claro, é o popular assalto, que é o crime que tem a subtração de bens com emprego de violência ou de grave ameaça. Então é voltado especificamente para esses casos. Então furto não entra, roubo de carro não entra, roubo que a gente chama popularmente falando, roubo de carro. Se ele tiver o carro estacionado e alguém levar, também não entra. Se não tiver emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, não. Mas sequestro relâmpago entraria, sim, né? Quando tem coação também? Isso, quando tem violência contra a pessoa, que são os crimes que têm maior incidência e tem um prejuízo assim, psicológico para a pessoa muito grande. E como que é a atuação do Ministério Público nesses casos? Então, nós percebemos no dia a dia do fórum que esses crimes violentos, eles deixam um trauma psicológico muito grande, porque ele rompe com a ideia de ordem, com a ideia de autonomia da pessoa. E o objetivo é justamente que a pessoa consiga superar essa dificuldade, esse trauma. A gente tem uma metodologia específica para que a pessoa consiga ressignificar o que aconteceu ali no passado, para que ela consiga se restabelecer da melhor forma. Certo, então não tem nada a ver com a investigação, não é uma parceria ali com a Polícia Civil, é um trabalho independente. Isso, é um trabalho além do processo. Então, podem participar do projeto pessoas que, por exemplo, por algum motivo não registraram ocorrência, ou que registraram ocorrência, mas não teve a identificação da autoria, então não gerou um processo. Então, é independente do processo. Ou se teve processo, mas o autor do crime, por exemplo, foi absolvido, ou se foi condenado, mas a pessoa sente o chamado de recuperar mesmo essa questão psicológica dela. Como que é propriamente dito o trabalho com essas vítimas de violência? A gente utiliza dos círculos restaurativos, que é uma metodologia da justiça restaurativa, que é uma filosofia de resolução do conflito. Se eu fazer aqui uma introduçãozinha, que eu acho que fica bem claro para o ouvinte. No Canadá, um juiz começou a ver como uma tribo indígena do Canadá resolvia os conflitos. E aí ele percebeu que aquilo era muito interessante, porque a tribo reunia todos os integrantes da tribo numa roda de conversa, eles se reuniam ali ao redor de uma fogueira e eles utilizavam de um bastão da fala e todos tinham oportunidade de falar, de expressar os seus sentimentos, de narrar suas necessidades com relação àquele conflito que estava ali envolvendo a tribo. E somente depois que todos tivessem em condição de falar, de se expressar, e às vezes isso poderia durar horas ou então dias, eles conseguiam chegar numa situação de consenso. E a partir daí eles tinham a solução de como fazer. E o projeto tem inspiração nesse tipo de círculo, porque é uma roda de conversa que as pessoas têm oportunidade de narrar seus sentimentos, expressar suas necessidades, de contar como elas estão se sentindo, e pela metodologia que a gente usa, principalmente pelo objeto da fala, que seria aquele bastão que a tribo indígena usava, quem está falando se sente respeitado no seu direito, porque acolhido, todos os outros vão estar ouvindo. Então ele se sente, além de acolhido, se sente compreendido e se sente principalmente sem julgamento. E os outros, quando têm a oportunidade de ficar ali aguardando a sua oportunidade de falar, tem como refletir sobre aquilo que foi dito e evita o que a gente percebe hoje, que é aquela reação imediata. Às vezes, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, as pessoas não estão dispostas a ouvir o que o outro tem para dizer. Elas querem falar e falar. E ali, nessa condição, nesse roteiro que a gente segue, a pessoa tem oportunidade de falar e de ser ouvida. E aí, o sentimento que ela traz, a história que ela conta, ela se sente validada no seu sentimento. E a partir daí, ela consegue sair melhor do que ela chegou. Porque ela sente um alívio mesmo, como se ela tivesse deixado um peso para trás, porque ela conseguiu
contar mesmo, contar a sua história e que foi compreendida pelos outros. Certo. Nesta roda que o Ministério Público organiza, quem que participa dela? Vítimas de roubo. Uhum. O roubo pode ter acontecido em qualquer cidade. Pessoas podem participar, pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Menores de idade também podem participar, desde que acompanhado dos pais. Uhum. O crime pode ter acontecido recentemente ou há muito tempo, e também independentemente do processo judicial que analisa esse fato. Então é assim, atemporal, não precisa ter sido essa semana passada, pode ser uma coisa anterior, mas que ainda perturba ali aquela pessoa, ela pode recorrer e fazer parte desse projeto, né? Exatamente. A gente vai de música, daqui a pouco a gente volta. Quem tiver alguma dúvida com relação ao projeto, como que é o nome completo do projeto? Escutando o Cidadão? Diálogos com Vítimas de Delitos. Diálogos com Vítimas de Delito. Pode mandar sua participação aqui no 996861001. Bom, vamos lá. O Gilson da Silva diz o seguinte: boa tarde, galera. Já foi assaltado dentro do ônibus. Os ladrões entraram e roubaram todos os passageiros, inclusive o cobrador. Depois disso, fomos a uma delegacia prestar queixa, porém nada foi encontrado e não prenderam ninguém. Quero ingressos pro Mascavo, quero muito curtir esse super show. É a mensagem do Gilson da Silva. Doutora Ana Bárbara, neste caso, foi um coletivo, literalmente, que passou por essa situação. Teria como, vamos dizer assim, alguém que sabe do projeto falar: gente, olha só, foi um trauma aqui para todo mundo, vamos nos reunir e vamos lá pro projeto Escutando o Cidadão? Seria acolhido numa boa? Com certeza, seria ótimo. A gente deixa aqui o convite para todo mundo que quiser participar do projeto. É só procurar a Promotoria de Justiça de Ceilândia, que a gente informa direitinho as datas do encontro, e já deixo aqui registrado que o próximo encontro será no dia 18 de junho, mês que vem, de 17 às 19 horas. Tem uma periodicidade específica o projeto? A gente tenta fazer todo mês, mas às vezes a gente não consegue. Agora no mês de maio não teremos, a gente teve no mês passado e o próximo em junho. Mas a ideia é que o encontro ele tenha início, meio e fim. Uhum. Então a pessoa pode participar de um só encontro. Assim, a gente não tem a pretensão de que a pessoa em um só encontro resolva todos os problemas, todos os traumas. Entre triste, sai feliz da vida, né? Mas a gente acredita que ela sai com ferramentas capazes de sair com certeza melhor e a partir daí conseguir realmente melhorar. Uhum. E no encontro também a gente faz encaminhamentos para a rede de proteção. O que é isso? Se a pessoa tem necessidade de fazer, por exemplo, um acompanhamento psicológico, ou num caso mais grave, por exemplo, de um estresse pós-traumático, ela tem necessidade de fazer um acompanhamento com o psiquiatra, a gente faz um encaminhamento para um acompanhamento gratuito dessas pessoas com profissionais da rede pública. Então, se é um trauma já que está levando, sei lá, uma síndrome de pânico, alguma coisa assim, tem um encaminhamento dentro da rede pública, né? Isso. Pode ser aí uma porta de entrada, já que a gente sabe que conseguir um atendimento na rede pública nem sempre é aí tão fácil. A Ana Paula Valentim diz: boa tarde, Carol, adoro o seu programa e quero prêmios, está concorrendo. Bom dia, Carol e Brasília. Temos que tomar cuidado na questão de segurança e vítimas de crimes e delitos. Ótima atuação do Ministério Público. A Denise Garcia que pede Mascavo. Você também pode mandar aí o seu testemunho se você já foi vítima de algum crime com violência, não necessariamente uma violência muito forte, né? Só de sofrer um assalto já é uma violência. Dê aí seu depoimento. Quem tá aqui com a gente é a doutora Ana Bárbara, do Ministério Público, que faz parte aí do projeto Escutando o Cidadão, Diálogos com Vítimas de Delito. Vamos direto voltar, afinal de contas, temos o Ministério Público aqui no estúdio da Rádio Transamérica. Lembrando que você sempre pode participar no 996861001. Doutora Ana Bárbara, a gente está falando sobre vítimas de delito, só que o projeto, ele vai ali fazer o acolhimento psicológico, só que não é só ir direto lá no Ministério Público, né? Tem todo um trâmite legal que deve ser cumprido quando uma pessoa é vítima de qualquer tipo de delito. Como que isso funciona na Justiça? Isso. O primeiro passo, se alguém for vítima de qualquer tipo de crime, é comparecer na delegacia para registrar a ocorrência. Uhum. Qual que é a importância desse registro da ocorrência? São com base nos registros das ocorrências policiais que são elaboradas as políticas de segurança pública. Então, se você foi vítima ali perto da sua casa, é porque isso indica que ali tem uma necessidade de algum patrulhamento maior, de uma necessidade de uma segurança maior naquela área. Então, é importante registrar a ocorrência sempre.
Depois do registro da ocorrência, o delegado de polícia, ele vai instaurar um inquérito policial. O inquérito policial é a investigação inicial a respeito dos fatos. Terminada essa investigação inicial, o inquérito vai para o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão de acusação. É o órgão que vai analisar se naquele caso, naquele inquérito, tem elementos suficientes para dar início ao processo criminal. Se o Ministério Público entender que tem elementos suficientes do crime, que demonstrem a ocorrência e a materialidade do crime, vai oferecer uma denúncia, que é a peça inicial que dá o start no processo. E nessa denúncia, o Ministério Público indica quem foi a vítima e quais são as testemunhas que presenciaram aquele crime. Ao longo do processo criminal, o acusado, o autor do delito, ele vai ter direito a uma defesa e todas as testemunhas, as vítimas e as testemunhas serão ouvidas em audiência. E ao final do processo, o Ministério Público faz a sustentação da sua tese, a defesa da tese, pedindo ou a condenação, se tiver elementos para condenar, ou a absolvição, se o Ministério Público entender que não tem elementos para condenar ou que não foi a pessoa que praticou o crime. A defesa também faz a sua defesa, a sua sustentação, e o juiz, no final, dá o julgamento, faz o julgamento do processo, que é uma sentença. E a sentença pode ser para absolver a pessoa, o autor do delito, ou para condenar. O arquivamento, se acontece, é antes ou é ainda durante esse processo? O arquivamento, se ocorrer, é feito pelo Ministério Público ali na fase quando tem um inquérito policial. E na fase judicial, o que eu acho interessante ressaltar aqui para os ouvintes é que é muito importante a participação das vítimas no processo criminal, das vítimas e das testemunhas, mas especialmente das vítimas, porque na maioria dos casos os crimes eles são praticados em situações assim escondidas, num lugar mais escuro, ou quando a vítima está sozinha. Então a palavra da vítima muitas vezes é a única forma de provar que o crime aconteceu. Às vezes a única prova é a palavra da vítima, né? Exatamente. Então, se a vítima por acaso não comparece na audiência, não tem provas suficientes para condenar o autor do fato. Então é importantíssimo que a vítima participe e colabore com a justiça. É importante também ressaltar alguns direitos das vítimas, porque as vítimas às vezes não sabem que têm direitos. Às vezes não sabem como que vai ser de fato essa audiência, né? E não querem encontrar, né, com a pessoa que cometeu aquele crime. Deve dar um medo pelo desconhecido, né, doutora? Isso. E quando as pessoas conhecem os seus direitos e os seus deveres, desmistifica o que acontece lá. E o que acontece numa audiência? A vítima é ouvida, as testemunhas são ouvidas. O que é ser ouvido numa audiência? É você senta na cadeira, na frente do juiz, tem um promotor de justiça e um advogado de defesa, ou então um defensor público, e a pessoa conta o que aconteceu, com as suas palavras, da forma mais simples, e ela conta o que ela se lembra, o que ela sabe. É dar um relato mesmo. Exato, dá um relato. Tem não é uma inquisição. Não, ela pode ficar tranquila, que é bem tranquilo mesmo. E na audiência, se a vítima não tiver interesse em ter contato com o autor do fato, ela não precisa, ela não fica na mesma sala, ela não tem contato com os familiares do autor, são medidas para garantir a segurança dela. Mas ela tem que declarar isso antes? Ela declara, olha, vai ter audiência, eu vou, porém, não quero ter contato nem com o acusado, nem com os familiares do acusado, nem com ninguém do acusado. Ela pode falar isso? Ela pode falar no momento que ela foi intimada pelo oficial de justiça, ela pode falar no momento que ela chegar no fórum também, e se por acaso ela quiser comparecer ao Ministério Público antes da audiência também para informar, ela também pode. O normal, o que acontece na maioria dos casos, é quando assim que a vítima chega no fórum, ela informa, olha, eu sou vítima do delito, eu vim prestar depoimento no processo tal, eu não gostaria de ter contato com o acusado. E aí todas as medidas vão ser adotadas para que ela não encontre, não fique frente a frente com o autor nem com familiares. E isso é um direito dela, não é um favor, é um direito, né? É um direito. Outro direito que é interessante ressaltar é que a vítima tem direito a receber a ressalva. Às vezes as pessoas não entendem o que é ressalva. Ressalva é o documento que a vítima recebe, ou então a testemunha recebe, dizendo que ela compareceu na audiência. De posse desse documento, ela leva para o empregador e o empregador não pode descontar aquele período que ela ficou fora do trabalho. É um abono
daquele horário que ela ficou fora. É um comprovante de que realmente ela estava ali, então não pode ser descontado em hipótese alguma ali da folha de trabalho dela, do horário dela. Exato. Outro direito que as vítimas têm é o direito de saber o resultado do processo. Então, no final, as vítimas podem informar, no final do depoimento, elas podem informar o e-mail, o telefone ou então o endereço, para que elas recebam uma cópia da sentença, para que elas saibam se o autor foi condenado ou se foi absolvido, qual que foi o resultado final do processo. E aí também, no caso de autores presos, a vítima também tem o direito de ser comunicada com relação à soltura ou com relação à prisão do autor. E como que é feito esse contato de aviso? Olha, ele foi preso ou ele foi solto? Geralmente é feito por e-mail, ou por telefone, ou por endereço. Mas aí para isso tem que estar tudo atualizado, né? Isso, é muito importante. Ninguém tem bola de cristal, né? Exatamente, é muito importante que as vítimas sempre mantenham seus dados no processo atualizado e sempre consultem. É possível, inclusive, consultar o processo no site do Tribunal de Justiça. É muito fácil e é acessível para todos. Isso é ter o número do processo certinho ou o próprio nome dela, né? Às vezes com CPF. O nome do autor. Nome do autor. É isso aí, a gente vai de break musical, é o tempo para você mandar sua participação no 996861001. Transamérica Brasília, estamos de volta, vamos ver quem mais participa por aqui pelo 996861001. Frederico Ramos diz: Carol, já levaram minha bike 2 vezes, minha dica é, esteja sempre em cima da bike e sempre pedalando. É o Frederico Ramos que deu esse recado. Vamos voltar a falar aqui, quem está aqui com a gente é a doutora Ana Bárbara, lá do Ministério Público, que veio falar sobre o projeto Escutando o Cidadão, Diálogos com Vítimas de Delitos. E a gente estava conversando aqui no intervalo, para quem está acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook, sobre o direito de sigilo também, né, doutora, que as vítimas têm caso queiram que o nome delas fique ali protegido, tanto nos processos quanto em qualquer outras divulgações ali da justiça. Como que isso acontece e qual que é o limite desse sigilo também? Então, além dos direitos que a gente comentou aqui no bloco anterior, que é o direito de prestar o depoimento na ausência do acusado, o direito de receber uma ressalva e não ter a falta abonada no trabalho, o direito de receber informação sobre o resultado do processo, a pessoa, nos casos dos crimes mais graves, pode requerer, pode fazer um pedido ou para o Ministério Público ou diretamente para o juiz, ali no cartório das varas criminais, pedindo para que os seus dados fiquem em sigilo. Quais são os dados que ficariam em sigilo? Seriam os dados com relação ao nome completo e ao endereço, telefone, e-mail. Esse pedido vai ser analisado pelo juiz, porque eles só são deferidos nos casos mais graves, porque senão inviabiliza a estrutura do Poder Judiciário se todas as vítimas fossem colocadas em sigilo. E também dificultaria a atuação da defesa. Então, assim, é importante que se saiba quem é a vítima, até para que o autor do crime possa se defender, possa saber quem está acusando ele de um determinado fato, mas essa pessoa, essa vítima também não precisa ficar exposta. Então, os dados dela podem ficar sigilosos. No momento que a pessoa vai na delegacia da ocorrência, não tem jeito daquilo ficar em sigiloso, né? Esse primeiro passo não tem como ficar em sigilo, por exemplo. Existe até uma lei distrital que fala a questão do sigilo na delegacia, mas hoje ainda não é uma praxe aqui no Distrito Federal. Mas o Ministério Público, com esse projeto, vem buscando, vem trabalhando muito intensamente nessa questão do sigilo, porque a gente acredita que quando a vítima se sente segura, e segura desde o momento que comparece na delegacia até o final do processo, quando ela tem os seus dados de forma guardado em sigilo, para que ela se sinta mais segura. Certo. Alguns casos, assim, eu já ouvi falar algumas situações onde a vítima fica constrangida de ir numa delegacia. Se acontecer algum tipo de chacota ou menosprezar ali o depoimento que a vítima está dando na hora de prestar um depoimento na delegacia, naquele primeiro passo, o Ministério Público pode atuar? Pode, o Ministério Público pode atuar sim. É um direito da vítima registrar a ocorrência e ser tratada com respeito. Se por acaso não estiver sendo tratada, não se sentir respeitada, ela pode procurar o Ministério Público. O Ministério Público tem as sedes aqui no plano piloto e também nas cidades satélites, ou então procurar a ouvidoria do Ministério Público. Certo, porque eu já ouvi falar, assim, não tenho relatos assim específicos, nem vou dar nomes, mas assim, de gente que sofreu um roubo
porque tava bêbado, né? Aí foi falar e meio que ouviu coisas do tipo, mas também, né, olha o jeito que você tava, pediu pra ser assaltado. Isso não pode acontecer, né, Claro, doutora? não pode. Não pode. Esse tipo de discriminação ou distrato tá errado e sim, tem como, a doutora falou que tem como recorrer ao Ministério Público para denunciar esse tipo, né? A pessoa sofreu agressão 2 vezes, né? Isso. Moral e do furto. É o que a gente chama de revitimização, né? Porque a vítima já foi vítima ali no momento ou do assalto ou do outro crime e está sendo vítima de novo, passando por um constrangimento novamente com atitudes desse jeito. Não pode, isso é ilegal. Transamérica Brasília, estamos de volta, vamos ver quem mais participa aqui pelo 996861001 e está concorrendo a prêmios. Parabéns à rádio e a você, Carol, que está intermediando um assunto tão importante a ser esclarecido de tantos casos também de feminicídio. Ana Paula Martins que mandou seu recado por aqui, o Diego Machado também participa e quer prêmios. O programa de hoje está top, parabéns, quero concorrer a prêmios, é o Matheus Carvalho que participa por aqui e o Igor Lara diz que a atuação do Ministério Público é sempre muito importante. Lembrando que quem está aqui com a gente é a promotora de justiça Ana Bárbara, que veio falar sobre um projeto chamado Escutando o Cidadão, Diálogos com Vítimas de Delito. Doutora, pra gente encerrar que o nosso tempo está acabando, qual que é o objetivo do Ministério Público com esse projeto? O Ministério Público tem 2 objetivos básicos com o projeto Escutando o Cidadão. O primeiro é criar uma cultura de diálogo, aproximando o Ministério Público da sociedade, e o segundo é dar um olhar mais humanizado para as vítimas de delitos, para que elas se sintam acolhidas, para que elas saibam informações sobre o procedimento, sobre como funciona a justiça criminal, saiba quais são os seus direitos, porque a gente entende que quando a pessoa sabe quais são os seus direitos, ela entende a importância de colaborar com a justiça. E o terceiro passo também, empoderamento, que a gente quer que essas pessoas saiam desses encontros que a gente realiza mais empoderadas, mais fortalecidas e deixem para trás, ou tenham ferramentas para deixar para trás, esse trauma psicológico que muitas vezes é decorrente da violência do delito. Não deixar aquele fato, né, se espelhar aí e prejudicar o resto da vida da pessoa todinha, né? Exato. Exatamente. Doutora, quem quiser saber mais sobre o projeto, onde que consegue acessar as informações? No telefone 3471-8430, esse é o telefone da Promotoria de Justiça de Ceilândia. Hoje o projeto ele é desenvolvido na Promotoria de Justiça de Ceilândia, principalmente por conta das incidências de delitos de roubo nessa circunscrição, nessa localidade. Mas qualquer pessoa que foi vítima de roubo em outra cidade pode participar na Ceilândia. Como eu já disse antes, qualquer pessoa pode participar, desde que seja menor de idade acompanhado, independentemente de ter processo ou não, e independentemente do fato ser recente ou antigo. O crime pode ter ocorrência, pode ou não ter ocorrência, e também a questão do processo judicial não é importante. Certinho. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, sempre muito bom ter o Ministério Público aqui esclarecendo as dúvidas dos cidadãos e mostrando aí todos os serviços, que é uma gama gigantesca de serviços que o Ministério Público aí oferece para todos nós. Agradeço imensamente. Eu que agradeço e deixo um convite final para todas as pessoas que sentirem e se interessaram pelo projeto. Nosso próximo encontro é no dia 18 de junho, na Promotoria de Justiça de Ceilândia, de 17 às 19 horas.